Certamente você já ouviu a expressão 2 pesos e 2 medidas. E este é o título da nossa mensagem de hoje. O texto básico está em Ezequiel 45, 9 a 12, e eu farei a leitura aqui na versão bíblica conhecida como Nova Almeida Atualizada. O texto diz assim: Assim diz o Senhor Deus, basta, ó príncipes de Israel, que está falando com a liderança do povo de Israel. Afastem a violência e a opressão e pratiquem o juízo e a justiça. Deixem de fazer explorações entre o meu povo, diz o Senhor Deus. E agora vem a maneira, o instrumento da exploração naquela época. Tenham balanças justas, efa justo e bato justo. Efa, bato, são aqui medidas. O efa para medir cereais e o bato para medir líquidos serão da mesma capacidade, de maneira que o bato contenha a 10ª parte do homer e o efa contenha a 10ª parte do homer. O homer será a medida padrão. O ciclo será de 20 geras. Uma mina será igual a 20 ciclos, mais 25 ciclos, mais 15 ciclos. Palavras um pouco estranhas para nós, mas já veremos aqui o significado. Em minha adolescência, auxiliei um de meus irmãos mais velhos em seu trabalho como vendedor itinerante. Nós íamos de armazém em armazém oferecendo nossos produtos que, em geral, necessitavam ser pesados na presença do comprador. Em algumas ocasiões, percebíamos que os clientes, antes de disponibilizarem suas balanças para a pesagem dos produtos, agora estão comprando o produto, retiravam delas algum tipo de peso extra que ficava acoplado ali nelas para pesar o produto na ocasião da venda. Olha o que está acontecendo aqui. Ou seja, para comprar, eles utilizavam uma balança justa. Mas, na hora de vender, descaradamente roubavam no peso, acrescentando algo que o cliente não levaria para casa. Literalmente, eles estavam utilizando 2 pesos e 2 medidas para obterem vantagens. Meus amigos, isso aqui não é novidade. E nem apenas da minha época de adolescência, que já faz tempo também, Porque nós encontramos no texto de hoje, aqui do profeta Ezequiel, um texto lá de quase 600 anos antes de Cristo, cerca de 600 anos, ele utilizando aqui pesos, exortando o povo a utilizar pesos justos e medidas justas. Ele cita no texto as medidas de volume conhecidas na época como efa, bato e homer, equivaliam aqui às nossas medidas atuais em litros, e também os pesos chamados de ciclo, gera ou gera e mina. Os equivalentes em litros e quilos destas medidas podem ser encontrados aqui em dicionários bíblicos na atualidade. Mas mais importante do que saber o quanto pesava um ciclo, que alguns aqui defendem, pesar cerca de 11,5 gramas, 11 gramas e meia, ou quantos litros cabia em um homer, que alguns dizem ser 175 litros. Antes disso, o importante mesmo é perceber que a vontade de levar vantagem é que conduzia alguns da época do profeta. Conduzia-os a cometer injustiças. Inclusive, na sequência do texto que lemos agora, os próximos versículos, Ezequiel 45, 13 a 17, a continuação, mostram aqui que o profeta está destacando o padrão dos pesos e das medidas que deveriam prevalecer para as ofertas de Deus. Ou seja, ele fala que devemos ser justos nos pesos e medidas, tanto nos nossos relacionamentos, uns para com os outros, como também na hora de entregarmos as nossas ofertas para Deus. O que ele está tentando? Está tentando aqui evitar o absurdo de que alguém procure roubar, inclusive, do próprio Deus, utilizando aí medidas
falsas e pesos falsos. Como lição principal da passagem completa, Ezequiel 45, 9 a 17, podemos destacar a necessidade de sermos justos em nossos relacionamentos, seja com o próximo, seja com Deus. Devemos procurar a justiça. No meio do povo de Deus não pode haver dois pesos e duas medidas, que nos favoreçam de alguma forma, prejudicando aqueles com quem tratamos. Não, de maneira nenhuma. Na verdade, mais do que justos, a Bíblia nos ensina aqui a sermos generosos, pois seremos medidos da mesma forma que medimos, como Jesus nos ensina lá em Lucas 6,38, né? Quando diz, deem e lhe será dado, boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Meus irmãos, meus amigos, Deus é justo e espera de seu povo a prática da justiça e da bondade.